Problemas, estresse, correria. Muitas vezes, deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Oi, aqui do Dom Podcast da Escola Dom Tarcísio. A gente vai fazer um bate-papo com a psicóloga do projeto Conviva. O nome dela é Patrícia e... Oi, bom dia, Patrícia. Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite, de estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância do Setembro Amarelo, né, Penélope? Gente, então hoje, o que nós vamos fazer aqui nessa roda de bate-papo? Conversar um pouquinho da importância, de entender o mês da conscientização do suicídio, Então, as meninas vão me trazer algumas perguntas e eu vou tentar responder aqui para vocês, tá? Qual que é o tema da campanha esse ano? Esse ano, gente, primeira coisa para vocês entenderem, a campanha ela é feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Medicina, tá? Então, eles sempre têm essa campanha e o tema da campanha é: se precisar, peça ajuda, tá? É o Setembro Amarelo, como todo ano, a gente tem, aquele laço amarelo, aquele laço preto ou amarelo, mas o tema esse ano é: se precisar, peça ajuda. E a gente tem que lembrar uma coisa também: a campanha é feita por essas duas associações e pelo CVV. Vocês sabem o que é o CVV? O CVV, gente, é o Centro de Valorização da Vida. Então, são pessoas, profissionais treinados para receber demandas emocionais, principalmente relacionadas à tentativa de suicídio, tá? É um DISC que tem, como se fosse o DISC da polícia, o DISC do bombeiro, é o DISC 188. Durante o podcast, a gente vai estar repetindo ele algumas vezes para as pessoas fixarem, tá? Então, esse é o tema esse ano, gente. Como podemos pensar em possibilidades para evitar o suicídio? Legal, Rafa. Então, assim, gente, já falando do se precisar, peça ajuda, esse ano a gente está falando muito da questão de preservar a saúde mental. O que é isso, dona? Preservar a saúde mental é a gente se olhar, a gente se cuidar, a gente saber o que faz bem pra gente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Coisas que parecem bobas. Hoje nós estamos aqui, ao ar livre, a gente escolheu fazer aqui fora por conta disso, é ter qualidade de vida. Gente, o que é ter qualidade de vida? Conseguir fazer uma caminhada, se sentir bem, fazer alguma coisa que te dá prazer, por exemplo, uma coisa que você gosta de fazer na sua hora vaga, Penélope. Música, desenhar, algo que livre sua mente. Então, assim, a gente vai fazer coisas que a gente gosta e, ao mesmo tempo, tentar ter uma rotina saudável. Seja ela com alimentação, seja ela com exercício e também pensando na nossa saúde mental, fazendo coisas que nos dão prazer, tá? Nos dão prazer no sentido de nos fazem bem mentalmente. Outra coisa que a campanha traz, que é muito legal, hoje a gente vive, vocês viram no vídeo aí inicialmente, uma correria, um estresse, uma ansiedade, a gente está sempre voando, correndo para tudo, com horários atrapalhados. Quem aqui tem uma vida tranquila, gente? Difícil. É raro a gente ter alguém assim. Então, o que eles estão chamando a nossa atenção? Vamos olhar do lado. Quando eu falo olhar do lado, é enxergar a Penélope, olhar para o rosto dela e saber se ela está triste ou feliz, olhar para a Rafa, olhar realmente para o teu colega do lado e perceber como ele está. Porque a gente está tão focado na nossa agenda, no nosso horário, em tudo que é nosso, que muitas vezes a gente não enxerga o colega do lado, a professora lá na frente, que às vezes está brava, está gritando, a gente pensa assim: ai, que professora chata. Professor também, gente, tem condições emocionais, tem problemas em casa. Então, é conseguir enxergar o outro. A partir do momento que a gente consegue enxergar, a gente pode tentar dar algum auxílio, tá? Mas acho que o primeiro passo é isso. Então, se a gente pensar em como prevenir o suicídio, são essas duas coisas: olhar para você, cuidar da sua saúde mental e conseguir ajudar o próximo dentro da sua limitação, mas com esse olhar de empatia que a gente chama, tá? E quais são os profissionais que podem auxiliar nessa questão? Gente, falando aí dos profissionais de saúde, quem são as pessoas que cuidam da saúde mental? Quando a gente vai para um posto, geralmente passa pelo clínico geral e aí ele encaminha, Mas geralmente vai para o psiquiatra e para o psicólogo. Por quê? Em alguns casos é necessário medicação, dependendo de como tá, se tem um processo depressivo ou não, tá? Porque não é só depressivo que tenta. E o psicólogo, que ele vai fazer uma psicoterapia, um tratamento a longo prazo de possíveis alterações de comportamento e até de percepção de mundo, para que essa pessoa perceba que ela tem N coisas boas na vida dela. Todo mundo tem, tá, gente? Mas quando a gente chega no estágio de querer dar fim à vida, é porque a gente não está conseguindo visualizar, a gente não está conseguindo ver.
Então, o terapeuta, ele entra nesse sentido, e o psiquiatra também, de mostrar para ele, olha, vamos aqui, você tem recurso, vamos tentar? E aí vem a medicação, a terapia, enfim, é mais nesse sentido, na área da saúde. Continua. Ah, sim, uma coisinha, só para esclarecer. Qual a diferença entre terapeuta e psiquiatra? Legal. Gente, o psiquiatra, ele é uma especialidade médica. Então, a pessoa se forma em medicina e ela pode escolher ser ginecologista, oftalmo, cardiologista ou psiquiatra. Lembra, oftalmo, olho, cardiologista, coração. E quando a gente fala do psiquiatra, questões de saúde mental. A gente fala transtornos ou doenças, mas N casos de saúde mental, tá? O psicólogo ou terapeuta, como a gente está chamando, ele se forma em psicologia e ele tem 5 anos de formação e fora especializações para trabalhar questões comportamentais. O psicólogo, pessoal, para você entender, ele não pode medicar. Quem medica é o médico, é o psiquiatra. E o psicólogo vai trabalhar estratégias, vamos colocar assim, estratégias de enfrentamento da situação que o indivíduo está vivendo, tá? Só para você entender. Como é percebida a tentativa de suicídio entre a criança e o adolescente? Entre vocês, né? Assim, eu digo, entre colegas. Como que a gente pode notar, né? Se a gente pensar aqui, a gente está numa escola, no contexto escolar, como enxergar que os meus amigos, é isso? Tem algum problema? Gente, geralmente as pessoas que vão tentar o suicídio, elas vêm com uma série. Ninguém tenta o suicídio por uma coisa, tá? Toda vez que a gente fala de um adoecimento psíquico, de chegar num final, assim, de ter findar a vida, envolve N questões. Então, geralmente, ela vai ter expressão triste, ou ela vai ter, se é uma pessoa muito calma, explosões de raiva, vamos colocar assim, fora de contexto. Sabe aquele aluno que é muito quietinho, de repente ele começa a agredir todo mundo? Então, assim, vão ter N situações que alteram o comportamento dele. E aí, você percebendo isso, vamos levar para a gestão da escola, vamos ver se dá para passar pelo psicólogo da escola para a gente poder entender o que está acontecendo. Que pode sim ser uma tentativa de suicídio. Então, é sempre, Lawane, alteração de comportamento muito brusca, tá? E até nas salas de aula, até para vocês ficarem e a gente teve um certo número de automutilação. Então, às vezes, você vê no braço do amigo os cortinhos, também já é um sinal. É triste dizer isso, mas está acontecendo. Então, se a gente vê que tem cortinho, aí vamos tentar conversar com essa pessoa. Não deu abertura? Aí vamos conversar com a gestão para ver o que a gente faz? Ou com o projeto que a gente está desenvolvendo agora, dos alunos apoiadores, vamos chamar o apoiador, vamos ver como a gente resolve isso? Então, entre vocês é mais ou menos assim. Ficou claro, gente? Porque eu falo rápido. Claro. Dentro da escola, a gente já notou alguns casos e relatos de automutilação. E como a equipe escolar pode ajudar a lidar com isso? Então, gente, primeira coisa, o que a gente falou, lembra do olhar de empatia e enxergar. Enxergou, leva para um professor, ou leva para a equipe de apoio, ou leva para a gestão. O momento que o psicólogo estiver na escola, a gente vai fazer esse acolhimento, vai perceber se isso é uma demanda e vai encaminhar, tá? Daí, depois, num outro momento, eu vou falar especificamente do trabalho do psicólogo, mas a primeira coisa é isso, perceber e acolher. É alguém que você conhece? É uma amiga sua? Ela te deu abertura? Acolhe você mesmo. Por exemplo, vamos supor que você percebe que a Rafa apareceu com alguns comportamentos. Vocês são amigas, então você vai chegar e perguntar, Rafa, tá acontecendo alguma coisa? Ela te dá abertura? Fala com ela, não precisa ser psicólogo, gente, para acolher as pessoas, né? Quando eu falei lá, lembra de olhar do lado, perceber o outro, muitas vezes o fato de você acolher e deixar a sua amiga chorar vai salvar uma vida. Isso é muito sério quando a gente fala do suicídio. Então, é escutar. E tem muitos casos que aí vai acontecer o contrário. Você não tem tanto vínculo. Como eu vou fazer isso, dona? Aí você leva para a equipe de apoiador, leva para a gestão, porque daí a gente entra com a questão do profissional. Mas se você tem vínculo, aproveite desse momento e ouça, tá? Porque isso é muito rico, isso é humano. Hoje as pessoas, além de não se olhar, elas não ouvem. Todo mundo quer falar, vocês já repararam? Todo mundo fala, mas ninguém para ouvir o outro. Então, o ouvir é de extrema importância. Isso também ajuda as pessoas, é uma coisa muito importante também, e vai deixar essa pessoa acolhida, digamos assim, ajudando uma outra, chegando, perguntando o que está acontecendo, e se essa pessoa se abrir, já vai estar. E como os psicólogos atuam na escola em relação à tentativa de suicídio e saúde mental? Então, gente, aí o psicólogo escolar, que daí não é um atendimento clínico, a gente tem, né, a campanha, a gente cria grupos, rodas de conversa, dinâmicas com os alunos e com os professores para eles poderem repassar para os alunos como? Acolhendo, primeiramente, o que essa pessoa está sentindo, depois ensinando a identificar as emoções básicas. Eu falo básicas porque a gente tem mais de 40, a gente vai falar de 5, que são essenciais para a gente viver,
E principalmente, gente, ensinando, auxiliando vocês a criar estratégia de enfrentamento. O que é isso? Como eu posso lidar com essa situação? Então, essa é a maneira que o psicólogo vai atuar. Seja com roda de conversa, com dinâmica. Ele tem N, vamos colocar assim, materiais que ele pode usar, mas é baseado nesses 3 itens. Identificar emoção, ajudar a equipe e estratégia de enfrentamento. Tá? Gente, só lembrando, o CVV, o Disque de ajuda. Se vocês souberem de alguém que precisa de ajuda, que não é da escola, enfim, quem está assistindo aí, Disque 188. Lá nós vamos ter psicólogos preparados 24 horas para atender às suas necessidades emocionais e também te auxiliar nessa coisa dessa escolha que você está querendo fazer, que não é muito correta nesse momento, tá? Então, sempre, quem perguntar, a primeira coisa é isso, Disque 188. Pra ficar nos cartazes. Que é o Centro de Valorização da Vida, e ali a gente trabalha pelo bem-estar de todos e para manter essa pessoa aqui com a gente, claro, né, gente? Então, quero agradecer o convite. Obrigada. Vocês gostaram? E outras datas estaremos aqui. Obrigadas, viu, meninas, pelo convite, de coração. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Tchau.